E aí, galera, vamos tentar resolver essa questão aqui de termometria. Aqui diz o seguinte: sejam a temperatura Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, sejam essas temperaturas a mesma temperatura na escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, respectivamente. Beleza. As fórmulas usadas de conversões de Celsius, Fahrenheit e Kelvin são essas aqui, conhecidas já por todos. Beleza. Uma fórmula que converte temperatura Kelvin em temperatura Fahrenheit é... Bem, para isso vamos utilizar estas aqui mesmo. Então, eu vou, em vez de... Tá, vamos lá. Temperatura Celsius é igual a... A temperatura em Celsius é igual a 5/9. Aqui, ó, 5/9. Temperatura Fahrenheit menos 32. Beleza. E vamos fazer o seguinte, ele quer Kelvin Fahrenheit. Então, para isso, precisamos eliminar essa temperatura em Celsius. Como fazemos isso? Bem, eu vou pegar esta outra expressão, temperatura em Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273,15 e farei o que? Eu vou isolar a temperatura em Celsius. Então, a temperatura em Celsius é igual. Então, vou passar esse mais aqui para o outro lado. Então, quando ele for, ele vai menos. Então, será a temperatura Kelvin menos 273,15. Então, eu vou pegar esta temperatura aqui, que é exatamente esta expressão aqui, onde eu vou pegar esta expressão, substituir no lugar deste aqui. Então, ficará como? Ficará dessa maneira aqui. Temperatura em Kelvin menos 273,15 é igual a 5/9 temperatura Fahrenheit menos 32. Pronto. Temperatura em Kelvin, temperatura em Fahrenheit, que é justamente o que a questão está pedindo. Agora é só resolver a questão. Mas prestem atenção que ele quer uma fórmula que converte diretamente temperatura Kelvin em Fahrenheit, mas as alternativas estão o que? Temperatura em Fahrenheit em função de quem? Em função da temperatura em Kelvin. Então, para isso, eu preciso pegar essa temperatura em Fahrenheit e isolar ele. Deixar ele sozinho. Então, a temperatura em Fahrenheit vale quanto? Então, é isso que vamos fazer. Eu vou pegar essa fração aqui, vou passar ela para cá. Quando ela vier para cá, vai vir temperatura em Kelvin menos 273,15. Quando essa fração vier para cá, vai vir multiplicando, só que invertendo ela. 9/5 igual a temperatura Fahrenheit menos 32. Beleza, agora eu vou pegar esse 9, multiplicar em ambos os termos. Então vai ficar 9 temperatura Kelvin menos 2458,33 dividido por 5, e aqui também dividido por 5, porque eu estou pegando esse 5 e ele está indo junto com o 9. Então 9 multiplica por TK sobre 5 e 9 eu multiplico por este valor sobre 5. Beleza. Então, depois de ter feito isso,
esse menos 32, vou passar para cá. Então ele vai vir mais 32 igual a temperatura Fahrenheit. Pronto, é exatamente o que queremos. Então, para terminar de resolver, precisamos fazer o quê? Precisamos efetuar as divisões. Então vamos pegar esse 9, dividir por 5. Vamos pegar este número aqui, dividir por 5 e depois subtrair por este termo aqui. Por que subtrair por este termo? Porque este termo aqui ele é negativo. Então conservo o sinal do maior e subtraio. Portanto, ficará 1,8 temperatura em Kelvin menos 491,666 mais 32 temperatura em Fahrenheit. 1,8 temperatura em Kelvin menos 459,666 igual a temperatura Fahrenheit. Então a temperatura em Fahrenheit, vou fazer bem aqui embaixo, então a temperatura em Fahrenheit é igual a 1,8 temperatura em Kelvin menos 459,67. Então, está aqui resolvida a nossa questãozinha. Que no caso 1,8 TK menos 459,67. Então seria a letra C.